Joe Rogan está encantado e impressionado com Charles do Bronx e a sua evolução no MMA. Está tentando explicar o que fez o Charles do Bronx se tornar hoje um dos lutadores mais empolgantes e temidos do UFC. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Aqui está o que é interessante sobre Charles do Bronx. Quando o Charles do Bronx luta, mesmo sendo campeão, Charles do Bronx luta como um berserker. Charles do Bronx se coloca em perigo, como se não lutasse em segurança. Charles do Bronx não luta para tentar marcar pontos. Charles do Bronx não luta taticamente para tentar obter o mínimo de dano possível e arrastar o adversário para águas profundas. Charles do Bronx simplesmente diz: boa sorte, me derrube, eu vou ferrar com você te estrangulando de costas. Você não pode mais ignorar Charles do Bronx contra ninguém. Charles do Bronx é diferente. Charles do Bronx é feroz. Charles do Bronx é selvagem. E esse posicionamento do Joe Rogan sobre o Charles do Bronx não é de hoje. Isso fica nítido quando o Charles do Bronx vence principalmente o Michael Chandler. Quando o Charles do Bronx conquistou aquele cinturão, a reação do Joe Rogan foi muito de fã. A fase do Charles do Bronx é tão boa que o Joe Rogan, obviamente, tem que enaltecer e ficar impressionado mesmo, porque praticamente ninguém poderia imaginar que o Charles do Bronx fosse se tornar hoje esse lutador monumental que é. Lembrando que o Charles do Bronx foi o último campeão do peso leve do UFC, perdeu o cinturão de forma polêmica, vai lutar agora para ser campeão novamente do peso leve do UFC, já tem recordes muito impressionantes, como é o maior finalizador da história do UFC, é o recordista de bônus da história do UFC e é o lutador com mais vitórias também pela via rápida. Fora que possui uma sequência atual de 11 vitórias seguidas, sendo 10 pela via rápida e sobre grandes nomes do esporte. Então, esse é o Charles do Bronx que o Joe Rogan faz questão de enaltecer e dizer que não luta de forma convencional. E é verdade, o que torna o Charles do Bronx esse lutador popular e tem os fãs aos seus pés é esse estilo de luta, matar ou morrer, classificado pelo Joe Rogan como berserker. O que é um berserker? É um guerreiro que, quando entra no campo de batalha, é temido pela sua selvageria. E é isso que o Charles do Bronx se propõe a fazer em suas lutas. Ele não está nem aí. Tanto é que, em todas as suas lutas recentes, ele passou por momentos de apuros antes de vencer de forma impressionante por nocaute ou finalização, e fez isso contra grandes nomes do esporte. É um tipo de campeão que você não vê sempre, porque geralmente os campeões do UFC gostam de lutar com o regulamento debaixo do braço, daquela forma pragmática, e acabam sendo criticados por isso. Você entende o porquê, mas eles acabam não agradando os fãs. Mas o Charles do Bronx, se colocando em risco toda a luta que atua e confiando em si, nas suas habilidades e também na sua resistência, ele fica cada vez mais popular e impressiona. Você vê que hoje o Charles Bronx tem um status de ídolo do país, não só aqui, lá fora também ele já é reverenciado. Por isso, Joe Rogan faz questão de enaltecer o Charles do Bronx atual, que é um lutador que parece inabalável e que assusta, sim, os seus adversários por conta dessa confiança